Continuando, pessoal, aqui eu tenho esse mini negocinho de luz que eu não uso para fazer meus vídeos. Ali atrás eu tenho, cadê? Ali atrás eu tenho a História da Filosofia Ocidental, do Bertrand Russell. Tenho também, aliás, essa estante é de filosofia, história, tem algumas coisas também, tem biografias de escritores, enfim. Vocês vão ver. Tem o Nietzsche, tem um box com 3 livros, né? Tem os mitos gregos, tem a mitologia, cultura nórdica, era viking, tem sobre as cruzadas, eu tenho muito interesse pelas cruzadas. Na verdade, história me interessa demais, eu amo história. Afinal de contas, eu passei muitos anos da minha vida estudando história, né? Então, temos aqui a Segunda Guerra Mundial, tem aquela galera asquerosa. Ali tem 3 livros que se tornou meio que um box de coach, sabe? O box da estratégia. Ai, meu Deus do céu. Enfim, mas são livros clássicos de estrategistas, né? Que de alguma forma o capitalismo faz virar uma coisa com nome. Tipo, livro de coach. O livro dos 5 Anéis, Arte da Guerra e o Príncipe. Que tem a biografia de pessoas execráveis, tipo Hitler e Stalin. Tem o Churchill, né? Tem alguns livros sobre feminismo também. Beth Friedan usa o feminismo mais clássico, que é a mística feminista, como que é? A mística feminina, o feminismo para todos, o feminismo comum e o mito da beleza, Naomi Wolf. Tem também a Simone de Beauvoir, com uma espécie de biografia em 3 volumes. Tem também o Segundo Sexo e aqui tem, atrás da minha florzinha, tem Tempo e Narrativa do Paul Ricoeur, que eu usei bastante no meu mestrado, na minha especialização, enfim. É uma dificuldade este homem, misericórdia. Aqui começam as biografias de escritores. Então tem ali a Isis Americana, que é da Sylvia Plath. Tem os Brontes, tem da Charlotte Bronte também. Tem uma dessas biografias, essa daqui, é escrita pela Elizabeth Gaskell. Eu não li ainda, mas pretendo. Como tudo nessas minhas estantes que eu não li, eu pretendo. Esse aqui é uma biografia da Mary Shelley, também uma biografia casada da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft, que era a mãe dela. Tem uma biografia da George Eliot aqui, da George Sand, daí tem L.M. da Louisa May Alcott, tem da L.M. Montgomery, Lucy Maud Montgomery, né? Aqui tem uma pequena cachaçinha, que eu ainda não tomei, e nem pretendo, porque eu não gosto de cachaça. Mas, né, vai que períodos, né? Vai saber um dia. José de Alencar também tem esse livro das esposas, que é sobre as esposas dos escritores russos, o que faz a gente ficar com raiva de escritores russos, então eu indico, mas não indico, entendeu? Tem aqui também livros sobre Tolkien, tem a biografia, tem aquela biografia mais clássica do Humphrey Carpenter, tem sobre a amizade do Tolkien do C.S. Lewis, tem o Tolkien na Guerra e tem as cartas de Tolkien. Como vocês podem ver, eu tenho uma certa paixão pelo Tolkien, né? Aqui é o querido Scott, querida Zelda, que são as cartas do Scott Fitzgerald e da Zelda Fitzgerald. Aqui tem uma galerinha da década de 20 do século passado, que é Gertrude Stein, Paris é uma Festa, tem Shakespeare Company, A Rua do Odeon, da Adrienne Monnier. Tem mais sobre escritores americanos em Paris. Eu gosto bastante desse período da dita geração perdida, né? Quem cunhou essa expressão foi a Gertrude Stein. Aqui tem a Virginia Woolf, uma biografia do Herbert Marder, da Virginia Woolf, uma biografia que saía pela Kozak Naif. Eu não sei se está saindo por outra editora, mas enfim, é bem boa essa biografia. Tem aqui as cartas entre a Virginia e a Vita Sackville-West, sobre o grupo de Bloomsbury, da qual Virginia fazia parte. Esse aqui é o primeiro volume dos diários. E aqui tem uma escritora sobre a qual eu não tenho o mínimo interesse em ler a ficção, mas eu gosto de vidas de escritores, então Patricia Highsmith. Tem as cartas do Truman Capote, aqui. Daí tem uma biografia do Capote também, tem os diários da Susan Sontag e cartas de Jane Austen. Aqui tem
O Hilke Maravilhoso, com cartas natalinas à mãe, cartas a um jovem poeta. Tem um livro da Liv Ullmann, que foi a grande musa do Bergman. Tem um livro sobre Steinbeck. Aqui tem mais Virginia Woolf. Tem essa biografia muito legal da Sylvia Plath, porque ela não fala apenas sobre a vida da Sylvia Plath, mas fala também sobre o fazer biográfico, que é muito interessante. Livros sobre Jane Austen e uma compilação de gente morta. Descansa em paz, da Joyce Carol Oates. Aqui tem os cadernos de Lanzarote, do José Saramago. Memórias do Salman Rushdie, tem uma biografia da Anne Rice, Agatha Christie, Diários do Kafka, Sangue e Champanhe, que é um livro que eu li este ano sobre o Robert Capa, um jornalista. Tem O Ano do Pensamento Mágico e Blue Nights, da Joan Didion. Tem uma biografia do Stieg Larsson, que eu ainda não li. Tem essa beleza aqui do Pedro Nava, que é uma biografia da família dele, porém é o tipo de biografia que eu amo de paixão, porque é uma biografia que também fala da história do Brasil, mas principalmente das Minas Gerais. Então, gente, eu comecei a ler o primeiro volume e amo, mas eu tive que parar porque, né, a gente faz escolhas nessa vida e infelizmente não dá pra ler tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não dá pra fazer isso. Ali tem Anarquistas, Graças a Deus, Música para Camaleões, são 2 livros que eu não li. Música para Camaleões, eu acho que é o Capote falando da galera dos anos 20. Dos anos 20 não, dos anos 50, tô maluca. Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai, ainda não li. O livro, um dos livros mais maravilhosos de biografias do Amos Oz, de Amor e Trevas. Este daqui eu ainda não terminei, a autobiografia O Mundo de Ontem, do Zweig, pretendo terminar de ler. Clarice Benjamin Moser, ainda não li. Diários do Lúcio Cardoso, daí tem a Doris Lessing, gostei muito do primeiro volume, o segundo volume eu fiquei meio de bode dessa mulher, tava me irritando, daí dei uma parada. Sonho Mais Doce, enfim, porque assim, por que Doris Lessing me irritou? Porque a pessoa que abandona os filhos e sai por aí igual uma desvairada pra querer fazer o bem para os outros, e na verdade é de uma falta de responsabilidade que me irrita. Eu fico irritada com gente assim, entendeu? Não me venha dizer, não, que eu quero salvar o mundo. Primeiro salve o mundo dentro da sua casa. Nem querer salvar o mundo sem salvar quem abandonando seus filhos. Enfim, gente assim me irrita. Eu parei de ler, mas eu vou voltar. Perry Smith, com Devoção. Tem aqui o Neil Gaiman, né? O Desquerido, que provavelmente é aquela biografia não finalizada, porque tem uma biografia claramente incompleta, né? Porque, à vista dos recentes acontecimentos. Temos Perry Smith, esse livro aqui é maravilhoso, tá, garotos? Eu amo esse livro. Daí tem esses outros 2 que não são tão bons assim. Linha M e O Ano do Macaco. Não é lá essas coisas, não. Mas o Só Garotos é impecável. O Livro dos Dias, que era, tipo, basicamente as postagens de Instagram da mulher, que vira livro, né? É outra coisa, né? Você ser uma pessoa cujas suas postagens de Instagram viram livros. Essa maravilhosa autobiografia do Stephen King sobre a escrita e biografias do Stephen King, que são, na verdade, são Ai, eita, deu um soco aqui na câmera. Que, na verdade, são a mesma, porém, em capas diferentes. Eu tenho um problema, vocês já sabem. O Livro das Palavras... Pera, deixa eu arrumar aqui, porque eu dei um soco. Aqui. O Livro das Palavras são compilações de entrevistas bem legais também. Essa biografia do Elias Canetti, dividida em 3 partes, eu já li o primeiro, que é A Língua Absolvida, que é maravilhosa. Estou Uma Luz em Meu Ouvido, que é o 2º volume e vai até o 3º, Jogo dos Olhos. É muito linda essa biografia, muito legal. Fala sobre a Europa das trevas, do nazismo. Aqui, minha gente, nós temos biografias de artistas também. Então eu tenho Lady Almina, que é isso aqui é mais histórico, na real, né? Não é artista, não. Ela foi a ricaça herdeira lá daquela família que inspirou Downton Abbey. Tem também o Charlie Chaplin, tem a Ingrid Bergman, Marilyn Monroe, Matthew Perry, meu querido Chandler. Ainda não tive coragem de ler essa biografia, porque o Chandler eu amo tanto e eu sinto que eu vou sofrer. Tim Burton, tem da Diane Keaton, que eu adoro. Por algum motivo eu tenho Arnold Schwarzenegger, eu nem gosto tanto assim dele ou dos filmes dele.
Tem aqui o Rui Castro falando do século XX. Tem duas biografias da Sarah Bernhardt. A primeira é uma autobiografia. Sarah Bernhardt foi uma atriz do século XIX. Uma atriz de teatro, início do cinema mudo. E eu fui atrás dela porque eu tenho um quadro, uma pintura na minha casa, na minha sala, que tem um cartaz que anuncia a Sarah Bernhardt. Fui procurar, descobri que tinha livro, comprei e gostei. Aqui é um livro sobre o Saturday Night Live, ou SNL, né? Aquele programa bem famoso de variedades. Não variedades, mas é de comédia, enfim. Tem uma galera lá, eu acho bem legal, gosto. Tem o Roman Polanski, o Esquisitão, tem o Ingmar Bergman, tem Kubrick e o Woody Allen. Tem também um livrão aqui do Downton Abbey, que é uma série que eu gosto. Tem esse livro do Gay Talese, que eu ainda não li, Fama e Anonimato. E daí começa a minha parte da história. Aqui eu tenho a Nova História, que é um livro que saía sobre, com a Kozak Naif, com vários artigos de vários historiadores. Tem a Bíblia eu usei bastante nos meus estudos por aí, porque se fala sobre vários assuntos, inclusive sobre tempo, que é muito interessante para historiadores e para mim. A Bíblia da Humanidade do Michelet, A História da Alegria, livros Fontes Primárias, Alcornugo, Terra Sem Retorno, Gilgamesh, a Epopeia de Gilgamesh. Eu acho que esse daqui eu deveria colocar junto com a Ilíada e com a Odisseia. Eu ainda tô pensando, acho que eu vou botar eles pra lá, entendeu? Acho que essa minha arrumação aqui não tá muito boa, não. O grande livro da mitologia egípcia, o livro dos mortos, tem os templários. Eu não sei ainda se esse livro... Engraçado que livro sobre templário tem a tendência de ser uma bizarrice, sabe? Eles misturam... Ai, gente, olha, é uma coisa estranha. É uma coisa estranha que acontece com esse tema em específico. Mas eu tenho esperanças de que esse livro aqui seja bom. Porque eu tenho interesse nos templários, entendeu? Só que eu nunca comprei nada porque é muito fácil cair na bizarrice. Tipo aquelas coisas meio Brasil Paralerdo, sabe? Tem o Babilônia, tem o Vikings, a história da Grécia, os gregos. Tem muito grego aqui. Mito e pensamento entre os gregos, a cidade antiga, Paideia, tem Helena de Troia, tem Pompeia, tem SPQR da Mary Beard, tem Medicina dos Horrores, que é aquele livro perfeito para que, se você tem aquele amigo que fala, ai, eu não sou dessa época, gostaria de ter nascido no século XIX, XVIII. Daí você dá esse livro aqui para essa pessoa que a vontade vai passar rapidinho. O livro da mitologia e o livro de ouro da mitologia de Thomas Bulfinch. Continuando nossas histórias, ali tem sobre os Romanov, do aquele cara, Simon Sebag Montefiore. Dizem que esse livro é meio ruim. Vamos ver, vamos ler um dia e tirar nossas próprias conclusões. Aqui temos um historiador inglês que eu gosto demais, que é o Robert K. Massey. Ele escreve sobre o Pedro Grande nessa biografia sensacional. Tem Catarina Grande também. E tem a Nicolau Alexandra, Os Últimos Czares. Gente, sério, que biografia linda de se ler. Elas são muito bem escritas. Ali tem uma pá de livro de assuntos diferentes. Então ainda tem sobre gregos. Tem também o Ano 1000 do Henri Faucillon. Tem Comunidades Imaginadas do Benedict Anderson. Esse livro é muito bom. Fala sobre nacionalismo como aquelas narrativas criadas, né? A vontade de pertencimento, né? Então temos nossos símbolos nacionais, tudo narrativas que criamos para pertencermos a algo e a alguma coisa. Tem o Ifutuan, Paisagens do Medo, que eu usei bastante também no meu mestrado. Ai, que legal, ele fala sobre espaço e vivenciar espaços, né? A Cidade Solitária, como que é o nome da mulher? Olivia Lang, fala sobre a solidão das cidades. Tem o Paul Veyne, que é aquele causador, historiador causador, né? Os gregos acreditavam em seus mitos? Eu acho muito louco esse título. No Começo Eram os Deuses, do Jean Bottero. É bem legal esse livro aqui. Fala sobre os deuses, né? Enfim. 10 Dias em um Hospício, da Nelly Bly. Ali tem o Michel de Montaigne. Tem a dona fulana, Madame Stael, falando sobre a Alemanha. Tem o Bismarck, uma biografia do Bismarck, que foi aquele cara que participou da unificação da Alemanha, né?
Tem os europeus aqui do Orlando Figes, esse livro é bem legal, e tô no começo dele ainda, tenho que voltar a lê-lo, que fala sobre como as estradas de ferro modificaram a Europa. É uma biografia da Vitória, Rainha Vitória no caso, essa imperatriz de ferro que é uma imperatriz chinesa da época ali da Rainha Vitória. Aqui fala 1914, né, Primeira Guerra, aqui fala sobre a Segunda Guerra, Holocausto, Vietnã, tá treta, as tretas do século XX. Aqui sobre a União Soviética, Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, tem o Diário de Anne Frank, tem as Svetlanas Alexievich da Minha Vida, que é o Voz de Chernobyl, A Guerra Tem Rosto de Mulher e As Últimas Testemunhas. Esses livros aqui, ó, a história dos quartos, que eu tenho interesse, né, nesses espaços, e a estrada do Vassili Grossman. Aqui tem A Vida na Inglaterra Vitoriana, tem também um livro sobre a Sissi, do Paulo Resutti. Eu não tenho opiniões sobre Paulo Resutti pelo motivo de que eu nunca li, terei que ler. E tem uma biografia da Maria Antonieta, do Zweig, que eu também não li. Como eu estou na história da Inglaterra no século XV, eu estou chegando lá na Maria Antonieta, na França. Então, assim, primeiro eu vou ver a Inglaterra, depois eu parto para a França. França é porque temos que fazer escolhas nessa vida, né? Então, escolhas eu farei. Essa pilhona de livros aqui são livros que eu ainda não me decidi se elas permanecerão em minha biblioteca. Então, né, não vou mostrar pra vocês não, porque eu tô com preguiça. Tem duas pilhas imensas ali de livro de filosofia e de outra, entre outras coisas que eu não sei. Eu ainda estou pensando neles. Aqui eu tenho mais uma edição do livro dos Cinco Anéis. Eu sei lá porque eu tenho duas. É porque essa daqui é bem bonita. E o outro tá num box, eu não quero separar o box. Então vocês estão vendo como é a minha vida? É difícil. As Barbas do Imperador, sob Dom Pedro II, da Lilia Moritz Schwartz. Um livro de escritos do Sérgio Buarque de Holanda, outro historiadorzaço do Brasil. Esse livro maravilhoso aqui, Brasil, uma biografia da Lilia Moritz Schwartz e da Heloísa M. Starling. Um livro do Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, que é um livro de sociologia, antropologia, A Inconstância da Alma Selvagem. Aqui tem um livro sobre aquele circo que pegou fogo lá em São Paulo e matou um monte de gente, uma história triste pra caramba, o espetáculo mais triste da Terra. Tem as Daniela Arbex, Todo Dia, Mesma Noite e o Holocausto Brasileiro. Mari Del Priori falando sobre o sobrenatural no Brasil Colônia, se não me engano, ou era Brasil Império, não sei, tem que ver. Histórias de gente brasileira, essa daqui fala sobre Brasil Colônia. Eu quero o resto dessa coleção. Eu vou procurar na Sebo pra ver se dá pra trocar. Esse daqui eu peguei na Sebo também. Tempo Presente e Usos do Passado. Esses aqui são livros que eu estudei, que eu usei no meu mestrado. E quando eu fiz o processo de mestrado lá para a Unesp de Assis. Acabei não fazendo na Unesp de Assis, acabei fazendo na minha cidade mesmo, né? Porque, fala sério, Unesp de Assis tava meio longe. Enfim, Kozelek, Futuro Passado, História das Colonizações, Marc Ferrot. 12 lições sobre a história do Antoine Proust. Bem legal esse livro aqui, eu gosto. Daí tem História da Morte no Ocidente, que é um chuchu de livro do Philippe Arrier. Tem um livro sobre ateísmo. Eu tenho vários livros sobre ateísmo, eu gosto. Enterrei Meu Coração na Curva do Rio, que é um dos livros mais tristes de todos os tempos. E daí aqui tem uns livros sobre o Brasil, né? Todos contra Todos, do Karnal. Eu acho que ele já estava se tornando coach. Mas antes de se tornar coach, ele era um historiador bem legal. Gessé Souza, Elite do Atraso. Aqui temos o clássico da Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Tem as Fundações do Pensamento Político Moderno. Tem Sérgio Buarque de Holanda, de novo, né, com Raízes do Brasil, que é outro clássico da historiografia. A Guerra contra o Ocidente, aquele tipo de livro que eu não tenho opinião ainda, mas eu fiquei moderadamente curiosa para saber qual é a depressão atual que o povo está pensando hoje em dia. Então, quem é que está sendo culpado pela morte do Ocidente atualmente? O Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente, é simplesmente um dos meus livros favoritos de história. Eu amo esse livro. George D.B., As Damas do Século XII. Tem Cultura Popular na Idade Moderna, do Peter Burke. História da Vida Privada é o volume 2. Eu também quero História da Vida Privada, a coleção completa. Mas é grande, né? Então a gente tem que ir aos poucos adquirindo. Carlo Ginzburg, História Noturna. E daí tem O Queijo e os Vermes também.
Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. O Homem, o Mundo Natural, de Keith Thomas. Shin Han, As Boas Mulheres da China. Salman Rushdie, de Oriente e Ocidente. E tem o clássico lá do Eduardo Said, Cultura e Imperialismo. E é isso, gente. Daqui a pouco eu faço a outra estante, a última. Falta só mais uma. Não se desesperem. E finalmente chegamos à última parte da estante. Yay! Aqui nós temos o meu belíssimo quadrinho. Daí temos outro quadrinho com as araucárias paranaenses, né? Temos aqui essa coleção que é bem legal, eu gosto bastante, uma coleção de história que fala sobre diversos períodos. Tem o mundo do Renascimento e Europa medieval. Tem esse livro belíssimo sobre bibliotecas do Sesc, então são imagens de bibliotecas perfeitas. Tem os ensaios do Capote. Aqui tem a minha bolsinha de post-its. Aqui temos livros do Steinbeck com ensaios sobre a América e os americanos. Uma história social do conhecimento, muito bom esse livro aqui. Fala sobre as universidades, sobre as classes sociais que tinham acesso à educação, né? Então, são vários assuntos. Muito legal esse livro, mas fala sobretudo sobre as universidades. E sobre a compilação do conhecimento humano, na real. O livro do Robert Darnton, O Iluminismo como Negócio. O outro do Darnton também, Censores em Ação, vai falar sobre a censura dos livros no século XVIII e XIX. Eu acho que é no século XVII e XVIII, na verdade. Tem esse livro muito legal sobre polímatas. Polímatas são aquelas pessoas inteligentíssimas que se interessam por vários assuntos. Perdas e Ganhos, do Peter Burke. E aqui temos uma coleção do Georges Minoir, que eu estou gostando bastante. História da Idade Média e a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos eu quero começar a ler em breve, porque eu estou naquele momento, Philippa Gregory da vida, né? E a história dos Plantagenet ali, ela, pelo menos ali que inicia-se com a Senhora das Águas, é logo após o fim da Guerra dos 100 Anos, né, que acontece ali com a morte da Joana d'Arc e tal. Aqui temos o Henrique VIII, uma biografia, também estou interessadíssima. As Origens do Mal, História da Solidão dos Solitários, História do Suicídio e História do Inferno. Esse homem se interessa por muitas coisas. Livros de ensaios da Susan Sontag, Questão Radical e a Questão de ênfase e a Vontade Radical. Alguns livros sobre interpretação, sobre fotografia. Tem aqui os 501 livros que merecem ser lidos, 501 grandes escritores, os 1001 livros para ler antes de morrer, o livro de contos da Virginia Woolf, a minha querida. Eu não sei porque ele tá aqui. É porque tem ensaios também, por isso. A coleção da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Eu queria aquela coleção de livros maiores, né, dele, mas fazer o quê? Só tinha essa daí pra comprar. Eita, meu Deus. Daí aqui temos mais livros sobre literatura, sobre livro. Tem esse aqui, o Aparecimento do Livro, que é muito legal. Manuscritos Notáveis, é um belo livro. Tem aqui sobre a interpretação literária da Bíblia, que é o Grande Código. Livros sobre religiões do Jean Delumeau, que é o meu historiador querido. A Tradição Clássica, que fala sobre a tradição clássica da literatura. Formação do romance inglês. Tem a História da Literatura Brasileira. Tem o Harold Bloom, que é um crítico literário reconhecidíssimo, que fala com o livro O Cânone Literário e a Anatomia da Influência. Tem aqui alguns livros sobre leitura também. Gramática. Livros sobre literatura brasileira, modernismo, enfim. Daí aqui tem livros sobre escrita, né? Então tem roteiro, escrita, tem da Helena Ferrante, do Thomas Mann, tem do Humberto Eco, C.S. Lewis, falando sobre literatura, escrita, e aqui tem alguma coisinha de ciência. Tem o meu Orc, alguma coisa de ciência, o Richard Dawkins ali. E é isso, gente. Eu fiquei cansada, mas finalmente terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu fiz direito, mas em todo caso, é isso aí. Vocês, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um comentário. Fale o que eu poderia ter feito de diferente
grande visita à minha biblioteca. E me digam aí se vocês já leram alguns desses muitos livros, provavelmente sim. E é isso. Um ano muito bom para vocês. Um feliz 2026 e até a próxima. Tchau, tchau.